que eu vou fazer aqui é uma apresentação panorâmica de como eu compreendo a filosofia, né? Tentar dar uma perspectiva geral, uma visão geral da minha compreensão de filosofia. E, num certo sentido, já vai estar um pouco implícito para quem perceber, né, a minha própria opção filosófica. Definir o que seja filosofia não é uma tarefa muito fácil, né, porque as pessoas no dia a dia costumam usar a palavra com significados muito diferentes e mesmo entre os filósofos há muitas definições diferentes. Então, um bom caminho para trabalharmos isso é pensarmos na história da filosofia. Uma primeira pergunta que a gente pode colocar é se em todos os povos do mundo, em todas as culturas, existe filosofia. E nós vamos dizer assim que 99% dos filósofos respondem, né, no sentido que eu vou tentar explicar, eu concordo com eles, que não, né, que não são todos os povos do mundo que têm filosofia. Todos os povos do mundo, na verdade, fazem as grandes perguntas filosóficas. As grandes perguntas filosóficas são perguntas do ser humano, né, a pergunta pelo sentido da vida, pelo modo correto de agir na vida, né. O grande filósofo marxista Gramsci, né, aparentemente numa posição contrária a essa, ele afirma que todo ser humano é filósofo, né, no sentido que todo ser humano tem uma visão de mundo. A visão de mundo do ser humano não é uma visão natural, é uma visão cultural. Nós vemos o mundo conforme uma certa perspectiva da cultura em que estamos, mas pensando na filosofia no sentido mais estrito, né, se você pensar no mundo antigo, na verdade, 3 povos apenas tinham filosofia, né, que era o povo chinês, o povo indiano e o povo grego, né? Então, como que fica essa questão das grandes perguntas filosóficas, né, que, na verdade, todos os povos têm, mas como que eles iam pôr as perguntas e não responder? É que, na verdade, a maior parte dos povos, né, das culturas do mundo antigo, respondem essas mesmas perguntas por meio da religião e da arte. Podemos dizer assim, né, sem entrar num sentido muito específico da palavra arte. E aí a gente pode já então começar a pensar com o Hegel a definição de filosofia, né? O Hegel fala que a filosofia, a arte e a religião respondem às mesmas perguntas, mas de formas diferentes. Enquanto que a arte responde por meio da intuição, a religião por meio da representação e a filosofia por meio do discurso conceitual, né? Então isso é o específico da filosofia, que a gente pode dizer que no mundo antigo só existia na Grécia, na China e na Índia, né? Que é tentar responder às grandes perguntas sobre o sentido da vida, a origem do universo, por meio da razão pura, a razão conceitual, sem usar a narrativa mítica, sem usar representações. Isso não significa uma superioridade da filosofia, mas uma especificidade. Então, alguns filósofos, eu diria também que a grande maioria, né, afirma que a filosofia, por ter esse instrumento, né, do discurso racional, é uma criação da cultura grega. Como eu já disse antes, na verdade, não, isso é praticamente certo, né, se a gente for pensar que na China também tinham filósofos nesse sentido, de fazer essa resposta só por meio do discurso conceitual, e na Índia. Mas tem sim uma especificidade, né, da filosofia grega, que nós vamos chegar nela daqui a pouco, né? Vamos tentar pensar justamente a filosofia na sua história na Grécia, né, para entender o específico da filosofia grega e que é a filosofia que o mundo ocidental herdou. Então, nós podemos falar em 4 etapas na história da filosofia grega. Tem um primeiro momento, que é a época do nascimento da filosofia, né, que costuma ser chamada a época da filosofia pré-socrática, embora o nome não seja o mais adequado, né, porque põe o Sócrates como se fosse o centro absoluto da filosofia, e não é isso, né? Na verdade, inclusive tem alguns autores pré-socráticos que vão morrer depois do Sócrates, né? Então tem uma coisa específica. Mas o nome mais conhecido é isso, né? Essa primeira filosofia que é chamada filosofia pré-socrática ou cosmológica. Tem uma segunda etapa, que é aí justamente em oposição à filosofia cosmológica, né? Vem a filosofia antropológica, que é a época do Sócrates e dos sofistas, né? E vamos tentar falar aqui um pouquinho, mostrar como que, na verdade, os sofistas são fundamentais e essa, na verdade, né, já antecipando, é a grande especificidade da cultura grega, é a sofística, que depois traz o Sócrates, né, como opositor a eles.
E depois vem a terceira etapa, que é a filosofia sistemática, que é a época de Platão e Aristóteles, e o helenismo, a quarta etapa. O helenismo, na verdade, no primeiro momento a gente poderia definir o helenismo, né, como um momento de divulgação, né, da filosofia e da cultura grega por todo o mundo, né, inicialmente numa certa região, depois a filosofia que se consolida no mundo ocidental. Mas tem um outro elemento que é fundamental nesse momento e que, no meu entender, é fundamental também na constituição da filosofia, então, no meu entender, não para no Platão, que é o aparecimento do cristianismo. Então, a primeira fase, a fase da filosofia chamada pré-socrática, né, ou cosmológica, é o momento em que nós temos o registro da primeira pergunta da filosofia na Grécia Antiga, que é a pergunta que o Tales de Mileto colocou inicialmente. Ele pergunta: qual a origem de tudo? Essa pergunta, então, todos os povos colocam, mas eles respondem, né, por meio de narrativas míticas, né, e mítica aqui entendido mesmo, na verdade, como a coisa narrativa, né, e que tenta dar uma explicação para o universo. E o Tales de Mileto é o primeiro que nós temos registro, né, na tradição grega de alguém que tenta responder racionalmente essa pergunta. Ele afirma que a origem de tudo é a água, né? Então, qual a diferença, né, dele falar que é a água, ou, por exemplo, como na época na própria Grécia, né, no poema do Hesíodo, a Teogonia, em que ele narra a história dos deuses para explicar isso. Então, Tales, na verdade, tenta dar uma explicação racional. Ele não pega simplesmente uma narrativa, né, na sua intuição, ele tenta dar uma explicação racional. Ele tenta mostrar que onde não existe água, não existe vida, e tenta demonstrar, assim, então, a água como o elemento inicial, né, fundamental do universo inteiro. Depois, em várias outras respostas, né, entre uns que vão afirmar que é o ar, outro que é a terra, né, mas todos tentam justificar racionalmente sua resposta, e isso é o específico da filosofia. Tem o Empédocles, que chega a falar que são os 4 elementos, né, a água, terra, fogo e ar, que seriam os 4 elementos, e 2 forças, que é o amor e o ódio. O amor que une as coisas e o ódio que separa. Então, essa definição, que assim, vamos dizer, que sintetiza vários elementos e tal. Agora, nessa época da filosofia antiga, os 2 grandes nomes, com certeza, são Parmênides e Heráclito. E os 2 fazem uma afirmação oposta. O Parmênides, não, vamos começar com Heráclito, né, que tem uma coisa mais evidente, assim, que o Heráclito, ele afirma que, na verdade, rigorosamente falando, o ser não existe. Existe sempre o vir a ser, o processo, né, que tudo está em processo constante de transformação. O Heráclito afirma que o elemento fundamental, todos estão tentando responder essa mesma pergunta inicial, né, da origem do universo. E o Heráclito afirma que é o fogo, mas o fogo nele, na verdade, tem um significado muito complexo, né, metafórico, porque ao mesmo tempo o fogo é o logos, ele chama o fogo de logos. E é um fogo sutil, não é o fogo material, né, esse logos. E o fogo, para ele, que é como sendo o elemento mais volátil de todos, né, fica ele que representa essa característica do mundo para ele, que é essa constante transformação. Parmênides, numa posição aparentemente mais difícil de entender, né, mas na verdade que também é muito complexa e profunda, afirma que, ao contrário de Heráclito, ele afirma que não existe movimento. A ideia de que tudo está em movimento, que você nunca entra em um rio 2 vezes, porque quando você entra pela segunda vez o rio já mudou, você já mudou do Heráclito. O Parmênides fala que não, que na verdade toda a aparente transformação do mundo é só aparência realmente. Né? E no entender dele, o que existe é o absoluto, né? E o absoluto não pode mudar. Na verdade, essa ideia dele, que num primeiro momento, como eu falo, pode parecer estranha, ela na verdade é bastante profunda, que é a intuição, né, de um absoluto, né, a ideia que mais tarde, por exemplo, na tradição ocidental, ficou associada com a ideia de Deus, né, no sentido mais filosófico, mais profundo. E o absoluto, de fato, ele não pode se transformar, porque se ele se transforma, ele não é o absoluto. Então, ele tem uma intuição profunda, correta, né, também de uma certa dimensão do real.
né? Então, mas o fato é que são várias linhas, né? Tem uma perspectiva também materialista do Demócrito, né? Que são os átomos, a origem de tudo. As respostas são várias, mas sempre tentando responder essa primeira pergunta. Na época da segunda fase da filosofia grega, a filosofia chamada antropológica, como o próprio nome indica, né, abandona-se a perspectiva cosmológica, né, que é essa perspectiva que pergunta pela origem do universo, e coloca-se a pergunta pelo ser humano. Os sofistas, na verdade, eles afirmam que essa pergunta pela origem do universo, a pergunta cosmológica, que nós, num sentido muito amplo, poderíamos chamar de a pergunta metafísica, né, eles falam que é uma pergunta irrelevante, que não tem importância nenhuma, né? Mas só que é engraçado que, na verdade, eles dão uma resposta para essa pergunta também. É a resposta que nós podemos chamar de agnóstica, né, vamos dizer assim. Porque enquanto os outros tentavam demonstrar qual a origem do universo, né, os sofistas vão falar que não se sabe, que é impossível saber essa origem, mas põe isso como uma afirmação verdadeira e inquestionável. Então, ao mesmo tempo que eles negam a possibilidade de responder, eles respondem. Então, quando você pega até o sofista, nós podemos dizer que a pergunta metafísica fica colocada da seguinte maneira, né? Alguns autores vão responder, né, buscando elementos do próprio universo e até algumas intuições para além do universo, né, de um absoluto como no Parmênides, num certo sentido, né, no Heráclito. Os sofistas vão negar essa possibilidade de resposta. Então, quando os sofistas trazem essa negação, eles já estão dando uma resposta. Mas mais importante do que isso, eles deslocam a pergunta para o ser humano. Eles falam, olha, perguntar pela origem do universo é bobagem, né? Porque a gente não consegue responder e se conseguisse, a gente não sabe, se soubesse, não teria como transmitir. Então vamos perguntar o que é o homem, como o homem deve agir no mundo, né? Vamos perguntar sobre o ser humano. Então já é uma contribuição muito importante dos sofistas, né? Mas ainda eles vão trazer uma contribuição mais importante ainda, que é justamente o ponto em que é uma especificidade da filosofia grega, que aí sim não teve nem na China, nem na Índia, só na Grécia teve, que foi a questão da dúvida sistemática. Os sofistas, né, eles tiveram um contexto específico que permitiu que acontecesse a sofística, eles vão começar a questionar, né, não só a questão da origem do universo, mas questionar a própria possibilidade da verdade. Né, diante de diversos, naquele encontro cultural do período da sofística, várias culturas, né, em encontro, eles começam a perceber que o que uma cultura considera como verdadeiro, como certo, outra considera errado, né, e vai num processo constante assim, de negações, e eles afirmam que tudo é relativo, não existe verdades, existe apenas perspectivas. Nem perspectiva eles falam, né, são só convenções, na verdade. Então, eles fazem a negação radical da verdade e põem a dúvida sistemática. E esse ponto é fundamental, é uma novidade que vai marcar toda a filosofia ocidental. Mais tarde, por exemplo, pegando em alguns momentos da história da filosofia, quando você pega, por exemplo, em plena filosofia medieval, o Tomás de Aquino, no século XIII, quando ele vai responder às grandes perguntas filosóficas, por exemplo, a pergunta sobre a origem do universo, né, que dentro da tradição cristã que ele está, né, vai ser a resposta sobre Deus, que então seria traduzida, Deus existe ou não existe? Tomás de Aquino começa pela dúvida. Ele começa perguntando, Deus existe? E ele começa respondendo pela negação. Ele fala, não, parece que Deus não existe, porque e cita vários argumentos, né, de pessoas que falam que Deus não existe. Depois ele traz os argumentos de quem fala a favor da existência de Deus e, por fim, ele fala, respondo, e põe a posição dele levando em conta aqueles questionamentos, ou seja, a dúvida, né, colocada como princípio da filosofia. O René Descartes, já no começo da modernidade, é a mesma coisa. Né? Ele começa perguntando, posso ter certeza de algo? E aí ele começa a fazer todo um processo, passando, no caso do Descartes, usando isso como método, né, a dúvida sistemática, e que é uma herança lá, na verdade, da sofística. Mas é interessante observar que tanto Tomás de Aquino quanto Descartes chegam no positivo. E isso já aconteceu com Sócrates, Platão e Aristóteles, né, no debate com os sofistas. O Sócrates, na verdade, ele aceita, né, a dúvida dos sofistas, só que não para na dúvida dos sofistas. Os sofistas, na verdade, eles param na dúvida.
E nesse sentido, se tivesse ficado só a tradição deles, a filosofia não teria se consolidado, né? Mas o Sócrates não, o Sócrates passa pela dúvida e chega numa verdade superior. Nós poderíamos apresentar num processo assim, dialético assim, um pouco a ideia assim, tem um senso comum que tem verdades claras, né, que afirma, olha, a verdade existe, ela é clara, ela é evidente, é o que todo mundo percebe. Aí os sofistas estão na posição do negativo e aí eles afirmam, não existe a verdade. Então fica uma afirmação e uma negação. E o Sócrates, e depois dele Platão e Aristóteles, né, e a grande maioria da tradição da filosofia ocidental, vai falar sim, a verdade existe, mas ela não é fácil, não é evidente como o senso comum pensa, mas ela é algo difícil que exige um grande esforço para chegar até ela. Para chegar à verdade, você tem de passar pela dúvida, pelo processo da dúvida. E nesse sentido, né, como a filosofia então se estabelece como uma busca constante. Na própria palavra filosofia, na verdade, tem uma dimensão de humildade colocada nela, muito interessante, né, que é, pensando em humildade, né, inclusive no seu sentido etimológico, que humildade vem de humus, né, que é terra, que é chão. Então, a pessoa humilde é aquela que tem os pés no chão, né? E então, ele não se põe acima do que é, nem abaixo, né? E a busca humilde, então, é uma busca. Você sabe que a verdade existe, mas é difícil, exige um grande esforço de buscá-la, né? Então, o Sócrates vai ter esse debate com os sofistas, né? Sempre acreditando na verdade e buscando a verdade, né? Mas sempre humildemente, embora a sua humildade também tenha uma dimensão de ironia muito grande, mas isso não elimina a humildade. Tem até um paradoxo interessante, né, que os sofistas que afirmam que não existe a verdade, eles se julgam sábios. A palavra sofista, na verdade, significa sábio. E o filósofo, como o significado da palavra, é justamente o amigo da sabedoria, o amante da sabedoria, aquele que sabe que não tem, mas que busca sempre a sabedoria. Está sempre numa busca. A sabedoria é uma busca. Na verdade, você não tem um saber absoluto, mas deve estar sempre buscando por ele. E aqui é interessante a gente podemos pensar a filosofia, inclusive na sua etimologia, né, pegando essas diferenças, que é justamente nesse debate entre Sócrates e os sofistas que se estabeleceu o nome filósofo. Algumas pessoas indicam, né, que a primeira pessoa que teria usado a palavra filosofia teria sido Pitágoras. E ele teria usado essa palavra justamente numa perspectiva por uma questão de humildade religiosa. Que o Pitágoras, como outros grandes filósofos da antiguidade, ele era ligado a uma religião grega, né, que não era a religião mais comum, mas era uma religião importante de intelectuais, né, que era o orfismo. E eles acreditavam, né, num Deus único, absoluto, e o Pitágoras também. E o Pitágoras falava, né, ele se afirmava como filósofo porque ele dizia a verdade absoluta, só o absoluto, né, só Deus pode ter. Então a nós cabe essa busca constante da verdade. Então os primeiros filósofos não eram chamados de filósofos, não se chamavam de filósofos, né, o Pitágoras teria sido o primeiro, e a palavra se consolidou com Sócrates. Né, porque o Sócrates estava debatendo com o sofista e as pessoas, então, na verdade, misturavam, não sabiam bem diferenciar Sócrates dos sofistas. Tem, inclusive, uma peça de teatro, né, do Aristófanes, chamada As Nuvens, em que o Sócrates aparece sendo ridicularizado pelo Aristófanes, que fala mal dele, em que o Sócrates é chamado de sofista na peça. Então, os discípulos do Sócrates, para diferenciar o Sócrates dos sofistas, que justamente recuperaram essa ideia, essa palavra, né, de filosofia, e chamam Sócrates, então, de filósofo. Né? O Sócrates, ele é aquele que busca sabedoria. Bom, então essa é a etapa fundamental, importantíssima, né, decisiva para a história da filosofia, que é a época dessa filosofia antropológica, né, que o homem é colocado no centro, e aí assim, a questão metafísica foi por um momento abandonada e coloca-se a questão da ética. Então Sócrates pergunta qual é o modo correto de agir. E aí, ao contrário dos sofistas, ele acha que sim, que tem uma forma, né, correta, né, de você conhecer o que é o certo ou errado. A questão da ética assim, se consolida, tem uma perspectiva para entender a ética importante, assim, que todos os povos do mundo, né, nós podemos dizer que tem um ethos, né, que é um modo habitual de agir, né, valores, né, que são determinantes para essa cultura. A ética não é o ethos. A ética seria justamente um pensar racional e crítico sobre o ethos, buscando qual a forma correta de agir.
Né? Para os sofistas, eles na verdade negariam a possibilidade da ética, porque eles afirmam que, por exemplo, os sofistas acabam, apesar dessa dúvida metódica deles, né, que tem algo de revolucionário, eles acabam sendo conservadores, porque eles afirmando que não existe uma ética universal, eles afirmam, olha, não existe ética, então cada grupo cumpra o ethos da sua cultura, cada um cumpra as leis, os valores da sua cultura. O Sócrates acha que não, que se pode questionar, buscar uma ética, né, uma verdade da forma correta de agir. Depois, na época da filosofia sistemática, né, que nós temos como grandes representantes Platão e Aristóteles, né, Platão, que foi discípulo do Sócrates e depois mestre do Aristóteles, eles consolidam a filosofia sistemática. O que significa a filosofia sistemática? Na verdade, como o próprio nome indica, o Platão vai fazer uma síntese, vai falar assim, olha, as questões que surgiram nesse período, né, nessa época agora, com Sócrates, os sofistas, elas são muito importantes, são fundamentais. Mas a pergunta metafísica dos primeiros filósofos também é importante. E uma coisa não está separada da outra. Então isso é a ideia do sistema, da inter-relação. O Platão vai demonstrar que a sua metafísica, a sua concepção do universo vai determinar a sua ética e vice-versa, né? Tem uma implicação de metafísica e ética. E isso vai ser muito importante. O Platão vai então tentar mostrar várias disciplinas, né, vários aspectos da filosofia, mostrando que tudo faz parte de um todo. O Platão tem uma frase muito famosa, né, que tem traduções muito diversas, mas a ideia básica, mais comum é assim. Platão afirma, quem pensa o todo é filósofo. Quem não pensa o todo não é filósofo. Então ele pensa essa inter-relação, né, esse pensamento sistemático. O discípulo dele, o Aristóteles, vai consolidar isso de forma mais... vai sistematizar mais ainda, né, e praticamente uma grande parte das disciplinas mais importantes da filosofia vão se consolidar com Aristóteles, que ele vai trazer também com Platão a metafísica, a ética, mas ele ainda vai trazer uma disciplina nova que é a lógica, né, que ele fala, olha, nós pensamos e temos de entender as regras do pensamento. Baseado nessa reflexão, por exemplo, ele faz uma refutação dos sofistas muito interessante, porque os sofistas afirmavam que não existia verdade, né, e essa era a grande contribuição deles. O Sócrates não era ingênuo, né, assim como eu falei antes, nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, não tinha uma postura ingênua, né, de simplesmente afirmar, não, existe a verdade, se opor ao sofista. Eles vão passar pela sofística. E o Sócrates começa, né, tem o famoso argumento da retorção, em que o Sócrates, não, Aristóteles, né, em que o Aristóteles afirma que mostra a contradição lógica dos sofistas ao afirmar que não existe verdade, né, porque eles afirmam que a verdade não existe e afirmam que isto é verdade. Eles põem isso como uma verdade absoluta, né? É verdade que não existe a verdade. Então Aristóteles mostra a contradição e ele mostra que nas próprias regras do pensamento a questão da verdade se torna uma questão necessária. Quem pensa, na verdade, né, busca a verdade. Ele ainda ironiza, ele fala que se os sofistas quisessem ser coerentes, eles tinham de ter uma vida vegetativa, eles não podiam argumentar, debater, porque quando você argumenta, você debate, você está pressupondo alguma verdade. O ponto central é isso, é uma afirmação, né, que eu acho que tem validade até hoje, né, que é essa questão de afirmação, a afirmação radical de que não existe verdade, posta como se fosse uma verdade absoluta. Né? Então isso é uma contribuição muito interessante do Aristóteles. Hoje em dia tem muita gente que traz elementos assim, né? Tem um pensador cujo nome não me recordo, que ele faz uma brincadeira, que ele fala assim, olha, quando você encontrar um filósofo que te afirma que não existe a verdade, concorde com ele, portanto, não acredite nele. Né? Acredite nele, portanto, não acredite nele. Porque se ele afirma que não existe, então não é verdade que não existe. Então essa contradição é o que Aristóteles chamava do argumento da retorção. Então, normalmente, as pessoas costumam, muita gente, né, costuma pôr assim, aí consolidou-se a filosofia, depois, né, nós temos o desenvolvimento na história. Na verdade, no meu entender, não é isso que acontece. Seguindo alguns pensadores, né, como o Eric Wegelin, por exemplo, o Henrique de Lima Vaz, alguns pensadores que têm uma perspectiva diferente, assim, eu acredito que teve um quarto momento que foi fundamental, né, no nascimento da filosofia, na consolidação da filosofia ocidental e, na verdade, de toda a cultura ocidental, que, na verdade, é o encontro da filosofia grega com a chamada revelação judaica.
Então, a filosofia grega, né, como a gente percebeu, até pela sua própria definição, é um esforço, né, racional do homem que, em última instância, chega, inclusive, na ideia de Deus, de um Deus absoluto. Né? Tanto Platão quanto Aristóteles, por exemplo, aquela primeira pergunta sobre a origem do universo, eles chegam à ideia de que existe um Deus absoluto, né, que é um Deus imaterial e que é o fundamento de tudo que existe. Então, o Platão, por exemplo, criticava os pré-socráticos falando assim, olha, a resposta deles foi equivocada, que eles quiseram explicar o universo material por meio do próprio universo material, pegando alguns dos elementos do mundo material e explicar o universo. Mas, na verdade, para entender o universo, e aí Platão tem uma série de argumentos, né, que ele tenta demonstrar isso, você precisa pensar um ser que, de fato, como Parmênides dizia, que é absoluto e que não se move, né? E que esse ser é que é a base, o fundamento de tudo que existe. Assim, Platão consegue, ao mesmo tempo, recuperar e juntar Parmênides e Heráclito. Ele fala, existe sim um mundo fenomênico, o mundo das transformações, onde tudo transforma. Mas, de fato, pensar isso de forma absoluta é autocontraditório. E nós temos de pensar um absoluto. E esse absoluto, né, é o que eles chamam de Deus. Inclusive fazendo uma mudança assim, na semântica da palavra, porque entre os gregos, Deus, né, não é o absoluto. Deus são entidades, né, os deuses. Mas a partir da filosofia, a partir de alguns filósofos, isso se consolida depois, né, principalmente com Platão e Aristóteles, a ideia de Deus fica associada com a ideia de absoluto. O Aristóteles também, né, chega nessa ideia por caminhos diferentes do Platão, mas ele desenvolve, né, o Aristóteles na metafísica dele, ele faz uma crítica aos pré-socráticos, falando assim, olha, os pré-socráticos pensavam a questão da origem do universo a partir de duas perguntas básicas, né, que seria a causa material e a causa formal. Então, vamos fazendo uma ilustração grosseira, né, que o próprio Aristóteles não fez. Nós podemos usar uma metáfora da cadeira. Então, se você pensa uma cadeira de madeira, você fala a causa material da cadeira é a madeira. E a causa formal é o que ela é. Não é a forma no sentido de um formato, né? Mas é o que é aquela coisa em si, né? O que faz aquela coisa ser o que ela é. Então a cadeira pode ser muito diferente, mas a gente sempre reconhece porque tem algo da cadeira. Aí o Aristóteles fala, se o mundo fosse estático, se o mundo não mudasse, né, essas duas perguntas seriam suficientes. Mas o mundo é dinâmico, tudo está em processo constante de transformação. E então essas duas causas não são suficientes. Nós temos de introduzir mais duas causas para entender o universo, que é a causa eficiente, que trazendo para a metáfora da cadeira, a gente fala quem fez a cadeira, né? O porquê, né, existe essa cadeira, não só a matéria e a forma, mas o porquê. E a causa final, né, que é o para quê. Né? Por que essa cadeira foi feita? Então, você olha no universo, você vê que as coisas têm certa finalidade e tal, e ele desenvolve, né? Não é o caso de apresentar aqui no momento, aqui só colocar, mas aí ele consolida essa ideia de Deus. Na tradição judaica, não teve filosofia. Na tradição judaica antiga, nós temos, tem explicação da origem do universo, mas pelas narrativas. Quando você pega o livro do Gênesis, né, onde fala a origem do universo, começa fazendo uma narrativa. No princípio, Deus criou tal, e vai narrando esse processo da criação. Mas, mesmo assim, na concepção judaica, acaba chegando numa ideia de Deus que tem vários pontos de contatos, muitas diferenças também, mas tem vários pontos de contatos com a concepção da filosofia grega, né, de um Platão, de um Aristóteles, né, que é a ideia de um ser absoluto, não material e que é a origem, a base de tudo o que existe. Então, só que na revelação judaica, como a palavra já indica, né, não se trata de um esforço do homem de ascensão a Deus. Segundo a experiência deles, é uma descida de Deus até os homens. Né? Na concepção judaica, o próprio Deus se revela na história dos homens, se revela aos homens. O fato é que, quando o cristianismo nasce, né, em plena época, né, do helenismo, que é esse momento da vulgarização da filosofia grega, quando o cristianismo nasce, ele nasce em Roma, né, na parte oriental do Império Romano, que é um dos lugares mais importantes, né, do helenismo, de vulgarização da filosofia grega. O cristianismo nasceu dentro da comunidade judaica, as pessoas lá tiveram experiência, né, dentro da cultura, né, da língua do povo judeu,
né? E não se usa uma língua em vão, né? Quando você usa uma língua para a experiência inicial, né, de Jesus e dos primeiros cristãos ali, seus discípulos era em hebraico, mas eles escreveram em grego. E aí eles entram em contato com a cultura grega. E elementos da cultura grega vão estar presentes. De modo muito específico, né, em Paulo e em João, tem diálogo evidente, né, com a filosofia mesmo. Tem inclusive uma terminologia filosófica colocada ali. Por exemplo, no Evangelho de João, ele traz a mesma pergunta do começo da filosofia, né, que também está lá no Gênesis, embora o Gênesis respondendo de forma narrativa. E o termo, a pergunta, né, da filosofia, né, no princípio, o que existe no princípio de tudo, né, que o Tales respondeu que era água, o termo é in arche, né, no princípio, que traduz a primeira frase do Gênesis também. Então João, no evangelho dele, começa respondendo essa pergunta. Ele fala, no princípio era o Logos. E veja bem, então ele pega uma palavra do mundo grego. A palavra que ele usou foi a palavra grega Logos, que Heráclito também tinha usado para falar que no princípio era o Logos. Só que a palavra Logos em João tem um significado com muitas diferenças da palavra do Heráclito. Tem um significado próximo da tradição neoplatônica. Então, o Platão em si não respondeu Logos, mas os neoplatônicos põem a palavra Logos. Que para o Platão, para o Aristóteles, quando eles falam Logos, eles estão pensando só na razão humana. Mas a tradição neoplatônica ampliou a palavra Logos, né? Nos estoicos também aparece com sentido, né, mais amplo. E aí a tradição neoplatônica põe que na origem de tudo, esse absoluto, né, imaterial, inteligente, livre, que está no fundamento do universo, ele é o Logos. E Platão afirma que é o Logos. Um filósofo cristão, né, alguns séculos mais tarde, Agostinho de Hipona, ele chega a comentar, olha, no começo do Evangelho de João, não tem novidade, o que ele está falando é a mesma coisa que a tradição platônica fala. Né? O Agostinho fala isso. A novidade de João vem, e aí eu acho que é um ponto que tem um elemento fundamental para a história da filosofia, ele põe assim, que a novidade de João é quando ele afirma que o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, João põe uma coisa muito interessante, né, que é a ideia de que o Logos, né, que é esse absoluto, que é a origem de tudo, a melhor maneira de conhecer ele, o João afirma, na verdade, e a perspectiva dele, né, entra para a teologia, não especificamente filosofia, seria olhar a vida de Jesus. Jesus seria a grande metáfora, a grande revelação do Logos. Bom, importante entender aqui, né, para a história da filosofia, que nesse processo, que já começa com o João, né, num certo sentido, nós temos um encontro, né, da experiência judaica e cristã, né, numa linguagem que vai marcar profundamente depois a história da filosofia. Em Paulo, né, o que na verdade era um intelectual, né, que tinha conhecimento da filosofia grega, ele também vai trazer elementos fundamentais para a história da filosofia a partir da experiência cristã. Tem um grande filósofo contemporâneo, que é um filósofo inclusive ateu, ele faz questão de se dizer ateu, né, um filósofo francês vivo, contemporâneo, chamado Alain Badiou. Ele escreveu um livro chamado São Paulo, em que ele põe o Paulo como criador do universalismo ocidental. Né? Então, ele mostra uma dimensão bastante, ele valoriza bastante Paulo, mostra que Paulo, né, ele fica, na verdade, ele não é um teólogo judeu e nem um filósofo grego, mas cria algo novo que vai marcar de forma bastante positiva para ele, né, na raiz da questão crítica, ao contrário do que muita gente fala de Paulo, né, do pensamento ocidental, pensamento crítico. Bom, vamos pegar, para continuar a pensar qual foi esse elemento, né, qual é essa novidade que o cristianismo trouxe para a história da filosofia, mesmo só para a filosofia, mesmo para além da teologia, mesmo para além da religião, nós podemos continuar um pouquinho com Alain Badiou quando ele fala sobre Paulo. Né, para explicar a posição revolucionária do Paulo, depois vamos ver a raiz disso, né, vamos terminar falando disso, para perceber essa posição revolucionária do Paulo, ele cita uma passagem do Paulo, se não me engano está no livro de Gálatas, em que Paulo fala assim, agora, em Cristo, não existe mais homem ou mulher, senhor ou escravo, pagão ou judeu. Né? Isso, na verdade, é profundamente revolucionário naquele tempo. Né? Às vezes, para a gente não é fácil perceber, mas na Grécia Antiga, na Roma Antiga, por exemplo, né, quando um filósofo genial como Aristóteles, ele reproduzia ideologias da época. Por exemplo, na Roma Antiga, as pessoas acreditavam que homem e mulher tinham naturezas diferentes. E a natureza da mulher era uma natureza inferior. E o Aristóteles legitima isso.
Aristóteles fala que a mulher tem uma natureza inferior à natureza do homem. Por outro lado, ele também legitima a escravidão. Aristóteles fala, né, tem uma passagem dele muito bonita, que ele fala que a coisa que mais realiza o ser humano é a contemplação do absoluto, a contemplação de Deus. Mas, na verdade, ele afirma em outros lugares também que nem todos os seres humanos têm vocação para essa contemplação. A mulher provavelmente não tem, né, pela perspectiva dele, e o escravo também não. Tem gente que tem natureza de escravo, então legitima a escravidão de forma absoluta. Então vejam que Paulo rompe com isso. Ele rompe com a ideologia fortíssima da época, que ele coloca uma igualdade radical de essência entre homem e mulher e entre todos os seres humanos. É o princípio do universalismo. Além de se opor à ideologia judaica, né, no sentido de alguns judeus, que se julgavam um povo privilegiado, mais amado por Deus. Então, ele afirma essa questão de que não, né, que em Cristo não existe homem ou mulher, senhor, escravo, e nem a questão religiosa, né, então nem judeu nem pagão. Então, isso é um elemento bastante revolucionário. Agora, de onde vem isso, né? Como o cristianismo trouxe essa grande contribuição? Na verdade, nós podemos, seguindo um pensador contemporâneo, né, chamado René Girard, colocar que a questão fundamental, o elemento central, a essência do cristianismo, é um processo de oposição radical a qualquer processo de sacrifício humano. No sentido assim, ele faz uma longa reflexão em que ele tenta mostrar em que todas as culturas do mundo têm um processo, né, que não é o caso de explicar totalmente aqui, né, mas ele falando que começa pela lógica do que ele chama do desejo mimético, que culmina num processo sacrificial. Então, assim, pelo desejo mimético, eu não vou explicar como, mas ele fala que entre os grupos vai se criando um processo de ódio de todos contra todos, e que se soluciona num processo em que de repente uma pessoa é escolhida para bode expiatório, né, e se encaminha todo o discurso de violência contra aquela pessoa. Então aquela pessoa é a origem de todo o mal, né, e aí essa pessoa é sacrificada literalmente. Isso é a tese do René Girard, que todas as culturas e as religiões nasceram de um sacrifício humano real, né, e aí tem esse processo. Ao longo da história judaica, é a primeira vez na história, né, da religião que tem uma ruptura com isso. Nós pegamos alguns momentos fundamentais que culminam na história do cristianismo. Então, todos os povos do mundo faziam sacrifícios de seres humanos para os seus deuses. O primeiro registro que a gente tem de uma ruptura com isso é a narrativa de Abraão. Abraão também vai levar o seu filho para ser sacrificado, né, supostamente atendendo à voz de Deus. Então sacrifica-se os homens para a glória dos deuses, né? E aí ele está levando o filho, mas aparentemente atendendo a um pedido de Deus. Mas na segunda narrativa, né, como eu falei, o povo judeu não tem uma filosofia, né? Eles têm, a reflexão deles é por meio da narrativa, né? E pensar, assim, o imaginar, né, fazer narrativas é uma forma de pensar, né, usando as imagens, usando os termos. Então, quando Abraão vai matar o filho, vem um anjo e fala que ele não deveria matar, né, o filho, é a primeira vez que surge a ideia de um Deus não sacrificial na história da humanidade. O Jean-Paul Sartre, num livrinho chamado O Existencialismo é o Humanismo, ele analisa essa passagem, né, faz uma análise muito interessante, né, num certo aspecto, em que ele fala que quando Abraão vai matar o filho, né, na verdade ele está diante do dilema da liberdade humana. Porque ele escuta uma voz que fala para ele ir, depois uma voz que fala para ele não fazer, mas ele fala, mas em última instância a decisão é dele. É a liberdade humana que está posta ali. Ele que tem que decidir. Aquela voz, essa voz que eu ouvi é uma voz que veio de mim mesmo, veio de um anjo, veio de Deus, veio do demônio. Então, no Abraão nós temos um momento, né, que tem essa, que a gente pode falar que é a primeira revelação na história de um Deus não sacrificial, um Deus que não quer, né, a morte do ser humano, mas a plenitude da vida. E é nesse contexto que depois a gente vai entender mais tarde um filósofo cristão, se não me engano é o Irineu, que ele tem uma frase muito famosa, que fora de contexto ela parece frágil, sem nenhuma força, mas ele fala assim: a glória de Deus é a plenitude da vida humana. Quando a gente pensa nesse contexto antigo, isso tem muita força, porque a tendência no mundo antigo, infelizmente muitas vezes nas religiões, mesmo na religião cristã, às vezes a ideia é que você tem de sacrificar o ser humano para a plenitude de Deus. E ele mostra que, na verdade, a glória de Deus é a plenitude da vida humana. Isso, né, é uma coisa que vai culminar no cristianismo e tem essa longa história. Então, depois de Abraão, nós temos a história de Moisés como marco,
né, que aí já é um povo inteiro que era sacrificado, né, no Egito, quando o faraó era considerado um deus, o povo egito um povo superior, e os escravos eram sacrificados para a plenitude daquelas vidas, inclusive da vida do faraó, que era um deus. E aí, quando o Moisés se descobre irmão dos escravos, isso é uma metáfora muito interessante, né? O Paulo Freire costumava falar que todo intelectual crítico tem de seguir essa intuição, né, do Moisés, de perceber-se como irmão de todos os oprimidos da história, né? Então aí é outra grande ruptura, quando Moisés começa a lutar contra o discurso religioso que legitimava aquilo, em nome desse Deus libertário. É interessante que o povo judeu não é historicamente nasce nesse momento, e não é uma etnia só. Eram todos os escravos que se uniram na luta contra essa opressão, né? Eles vão se tornar o povo judeu, na verdade, esse é o povo judeu. Então, veja bem, primeiro teve com Abraão um ato não sacrificial, depois com Moisés mais um momento, e depois ao longo da história de Israel, onde volta e meia tem traições desse princípio, né, como é comum da história do ser humano, os profetas aparecem sempre nessa perspectiva crítica de lembrar que o essencial do religioso é a libertação do oprimido, né? Então isso vai atravessando até culminar com a história com Jesus, né? Então Jesus, quando surge, ele em vários momentos, né, inclusive rompendo com a lei, com o legalismo, ele vai defender todas as pessoas que tendem a ser bodes expiatórios. Então ele defende as mulheres, né, numa sociedade machista, em várias situações, né, as mulheres estão para ser, às vezes literalmente, né, destruídas, e ele as defende o leproso, né, que era marginalizado, era considerado um condenado por Deus, ele vai defendendo, só que como diz o René Girard, se alguém vai o tempo inteiro defendendo as vítimas, ele próprio acaba virando a vítima, e foi o que aconteceu com Jesus. Então, de repente, todos os poderes da época, todos, o povo inclusive, o Império Romano, os sacerdotes, todo o povo se reúne, Jesus é o culpado, e ele vai para a cruz. Ali na cruz ele não entra numa lógica de violência, de xingamento, né? Mas é muito interessante, ele ainda na cruz, na narrativa do Evangelho de João, né, quando ele fala, Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem, ele não está legitimando o que eles fazem, ele reconhece que é errado, mas não entra numa lógica de violência, que, né, alimentaria uma espiral de violência constante, só mudando os bodes expiatórios. Então ele rompe com essa lógica. E o mais interessante de tudo, como tem um filósofo marxista, que também me surge o nome agora, né, um filósofo marxista ateu, ele fala assim, talvez o momento da morte de Jesus na cruz tenha sido o momento mais revolucionário, mais contra-ideológico da história da humanidade, porque naquele momento, quando todo o discurso, usando uma linguagem anacrônica, né, vamos dizer assim, mas todo o aparelho ideológico, né, da época falava, Jesus é culpado, morreu e foi bom que ele morresse, um grupinho, né, de pessoas ali que não eram nem intelectuais, analfabetos, né, que tinham convivido com Jesus e tinham ficado impressionados com essa prática ética radical dele, eles falam assim, olha, tudo está mostrando que ele está errado, mas ele é que está certo. Então ele fala, isso é um discurso contra-ideológico talvez mais importante na história da humanidade. E aí se lança nesse fermento na massa, usando a imagem do próprio Evangelho, que vai marcar profundamente a ética da filosofia ocidental, que é buscar a libertação de todo ser humano. Então, partindo da ideia da universalidade do ser humano, né, todos somos iguais, não se pode aceitar, né, o sacrifício de nenhum. Então isso vai atravessar a história da filosofia, consolidando uma tradição de um pensamento crítico. Nós podemos pegar, por exemplo, no século XX, um filósofo como Walter Benjamin, que é judeu, né, e profundamente marcado pela filosofia cristã e teologia cristã também. O Walter Benjamin, e pelo marxismo, né, isso é interessante, o Walter Benjamin fala, uma sociedade onde tiver um excluído ainda não é uma sociedade justa, e nós não podemos aceitá-la. Nós temos de ler a história a contrapelo, pegar o ponto de vista das vítimas. Tudo isso vem dessa longa tradição judaica que se encontrou com a filosofia grega. Então nós podemos ver que então ficou de fato como fermento na massa, num sentido muito interessante, que inclusive às vezes em movimentos que aparecem como movimentos anticristãos, no fundo tem essa raiz cristã. Quando você pensa, por exemplo, os valores da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, né, uma conquista da filosofia, né, iluminista, né, da época lá que alimenta a Revolução Francesa, mas tem raiz no cristianismo. O próprio movimento feminista, né, por que surgiu dentro da cultura cristã? Apesar de todas, né, as barbaridades, né, que acontecem dentro da cultura cristã, tem esse fio vermelho que vai correndo e vai alimentando essas questões. E um pensamento como o pensamento do Marx, por exemplo, né, tem a marca profunda disso. Então, nesse sentido, eu acho que a filosofia cristã traz uma grande contribuição também, né, na consolidação da filosofia. Então, teríamos, né, no meu entender, essas perspectivas, né, esses três momentos, né,
da filosofia, né, as 4 etapas, o cristianismo traria elementos fundamentais também para a filosofia. O mais importante, eu acho que é essa questão do universalismo e a identificação contra todas as vítimas. Mas ainda outras coisas, né? Vou pôr rapidamente, fechar aqui. Por exemplo, a ideia de Deus como criador. Platão e Aristóteles falam de um Deus único, mas não é o criador, né? O criador, Deus que cria um universo com um projeto, né, para o mundo, para a história. Isso traz o próprio conceito de história. Um grande filósofo contemporâneo que não é cristão, né, chamado Agamben, ele fala isso, olha, a filosofia da história, né, qualquer filosofia na história, na verdade, num certo sentido, é uma filosofia cristã. A gente poderia dizer judaico-cristã. Né? Então, essa ideia de uma história, de um processo que tem um princípio e um fim para a história, que não é uma lei de uma natureza eterna que vai simplesmente mudando, mas uma história, né, é uma contribuição importante do cristianismo. E aí, nesse sentido, né, quando Hegel recupera isso, Hegel, que era um filósofo cristão, né, e depois o Marx como herdeiro dele, né, essa perspectiva da história, no fundo foi algo que veio pelo cristianismo também. Depois, na verdade, que teve o aparecimento do cristianismo, a filosofia que se segue, né, no fim, quando por fim termina o Império Romano tal, e nasce o mundo medieval, e nasce uma grande quantidade de filósofos cristãos, e toda essa filosofia deles, na verdade, vai se alimentar dessa tradição toda, né, que o cristianismo é um elemento fundamental, mas que tem esse diálogo com toda a coisa da tradição grega. Bom, então seria isso, né, a primeira apresentação, para depois pensar em aprofundar outras coisas.